Sermão: O dever de negar a si mesmo, por Thomas Watson. Introdução. Caro leitor cristão, a importância do argumento discutido aqui merece com justiça um livro mais extenso. No entanto, eu o resumi para que possa alcançar mais leitores. Devo confessar que não conheço um ponto mais necessário na teologia do que a negação do eu. Negar a si mesmo é o princípio do cristianismo. É o sangue vital que deve percorrer todo o corpo da piedade. Negar a si mesmo não é aprendido em uma faculdade, mas nas Escrituras. Peça ao leitor que leia esse manual com seriedade, sabendo que a prática de negar a si mesmo está intimamente relacionada com a sua salvação. Que o Senhor opere com a sua palavra e faça cair o orvalho de sua bênção com este maná. Essa é a oração de seu amigo e servo no Evangelho, Thomas Watson, 1675. 1. Exposição do texto. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Como lemos em 2 Timóteo 3, 16 a 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra é comparada a uma lâmpada devido à sua qualidade iluminadora. Salmo 119, 105. E a prata refinada devido à sua qualidade enriquecedora. Salmo 12, 6. Quando colocada ao lado das outras passagens das Escrituras Sagradas, essa não é menor. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Essas palavras foram proferidas pelos lábios de Cristo, o oráculo da verdade. No versículo anterior, nosso bendito Salvador predisse o seu sofrimento. Importa que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e o seu sofrimento é expresso em duas declarações. A. Ele seria rejeitado, assim ele foi a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a pedra angular. Salmo 118, 22. B. Ele seria morto. Esse diamante deve ser lapidado. Aquele que deu vida aos outros deve ele mesmo morrer. E assim como Cristo se humilhou por nós, devemos negar a nós mesmos por ele. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. A negação de si mesmo é fundamento da piedade, e se isso não for bem estabelecido, todo o edifício desabará. Deixe-me explicar as palavras. A explicação das palavras. A. Dizia a todos. Negar a si mesmo é um dever que possui uma extensão universal. Isso diz respeito a todos. Se aplica tanto aos ministros quanto ao povo. Cristo falou isso tanto para os seus apóstolos quanto para os seus demais ouvintes. B. Se alguém quer vir após mim. Ou seja, se alguém quiser chegar ao lugar de glória para onde estou indo, negue a si mesmo. C. Negue a si mesmo. Beza e Erasmo o interpretam isso da seguinte maneira: deixe de lado ou rejeite a si mesmo. Negar a si mesmo é uma espécie de autoaniquilação. Essas palavras têm duas partes. A. Uma suposição: se alguém quer vir após mim. B. Uma imposição: negue a si mesmo. Essas palavras não são apenas uma permissão, mas um mandamento. Elas carregam consigo a força de uma ordem. É como se um rei dissesse que esta lei seja promulgada. A proposição na qual vou insistir é que um verdadeiro cristão deve ser alguém que nega a si mesmo. Nega a si mesmo. 2. A explicação da proposição. Em que sentido um cristão não deve negar a si mesmo? A. Um cristão não deve negar a sua promessa. A promessa de um homem é algo santo. Ele deve cumpri-la, mesmo que isso lhe cause prejuízo. Salmos 15, 4. Aquele que não dá importância à sua promessa, verá que Deus não dá importância à sua profissão de fé. B. Um cristão não deve negar a graça que lhe foi concedida. Ele não deve negar qualquer obra boa realizada nele. Um cristão não deve dizer que é uma árvore seca, quando o orvalho do céu repousa sobre seus ramos. Assim como é pecado um homem se considerar melhor do que é, também é pecado considerar-se pior. Dizer que tem graça quando na verdade não a tem é uma presunção. Dizer que não tem graça quando na verdade a tem é ingratidão. Isso equivale a testemunhar falsamente contra o Espírito de Deus. Em que sentido um cristão deve negar a si mesmo? Em geral, ele deve negar a parte carnal que está tão próxima dele quanto ele mesmo. Aquilo
que é como a menina dos seus olhos. Porém, de maneira mais específica, ele deve negar no que diz respeito ao seguinte: um cristão deve negar a sua razão. Não estou dizendo para renunciá-la, mas sim para negá-la. Alguns exaltam a Diana da razão, a ponto de fazerem dela a regra e o padrão da fé. De fato, a existência de Deus e a adoração a esse Deus são leis escritas no coração do homem e estão em harmonia com a razão. Mas quem é Deus e o modo correto de adorá-lo são questões tão sublimes que a razão não pode entender, assim como os filisteus não puderam decifrar o enigma de Sansão. Como está escrito em Jó 11:7, será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A razão deve ser negada no que concerne às doutrinas anunciadas para serem criadas. A doutrina da Trindade. O poço é profundo, e quem pode medi-lo com o prumo da razão? As três pessoas na Trindade são distintas, mas não divididas. São três subsistências, mas uma só essência. A Trindade é puramente um objeto de fé. Há algumas verdades na religião verdadeira que são demonstráveis pela razão, como aquela que diz que devemos fugir dos vícios e fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós mesmos. Porém, a trindade de pessoas, na unidade de essência, é uma revelação divina e deve ser aceita pela fé. Filósofos iluminados que puderam discorrer sabiamente sobre a magnitude e a influência das estrelas, bem como sobre a natureza das plantas e dos minerais, não puderam, com as suas investigações mais profundas, descobrir o mistério da Trindade. Isso é totalmente sobrenatural e deve ser adorado com humildade e fé. Há a doutrina da encarnação. Essa doutrina ensina que a eternidade deveria nascer, que aquele que governa as estrelas deveria mamar nos seios, que uma virgem deveria conceber, que o ramo deveria sustentar a raiz, que em Cristo deveriam existir duas naturezas, mas apenas uma pessoa, que a natureza divina não seria transformada na humana, mas que a natureza humana deveria ser assumida na pessoa do Filho de Deus. Aqui a frágil razão humana deve ser negada. A doutrina da ressurreição. O fato de o corpo sepultado, desintegrado em 1000 pedaços, e cujas cinzas foram dispersas pela terra, poder ressuscitar, está além da capacidade da razão humana. Os epicuristas e estoicos zombaram de Paulo quando ele pregou sobre a ressurreição. Atos 17:22. Aqui a razão deve ser feita prisioneira. João 5:28. Como Paulo disse aos coríntios, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. 1 Coríntios 15, 42, 43. O químico pode, a partir de vários metais misturados, extrair um de outro, a prata do ouro, o estanho da prata, e pode reduzir cada metal à sua própria espécie. Da mesma forma, quando os corpos dos homens estão misturados com outras substâncias, o sábio Deus pode fazer uma extração repentina e revestir cada alma com seu próprio corpo. Se não fosse o mesmo corpo específico a ressuscitar, seria mais uma criação do que uma ressurreição. Atos 26:8. Porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscita os mortos. Deus pode fazer isso por causa do seu poder. Mateus 22:29. E deve fazê-lo por causa da sua verdade. As doutrinas da fé não se opõem à razão, mas a transcendem. A razão deve ser negada no que diz respeito aos deveres que somos ordenados a cumprir. Há muitos deveres piedosos que são questionados pela razão carnal. Deus diz, a sua glória é perdoar as ofensas. Provérbios 19:11. Mas a razão carnal diz, não, isso é covardia. Os pagãos consideravam ter um espírito valente aquele que se vingava das injúrias recebidas. Deus diz que os caminhos da santidade são pavimentados com rosas. Em Provérbios 3:17 lemos, os seus caminhos são caminhos agradáveis. Mas a razão carnal diz, não, os caminhos de Deus são severos e cínicos. Devo crucificar meus prazeres e afogar minha alegria em lágrimas? Deus diz que a piedade é proveitosa. A piedade é grande ganho.
1 Timóteo 6,6. A piedade traz contentamento proveniente do favor de Deus e traz riquezas temporais. Provérbios 3,16 diz que na sua mão esquerda ela tem riquezas e honra. O caminho para ser próspero é ser piedoso. Mas a razão carnal diz: não, se eu seguir o ganho da piedade, irei à falência. Nesse caso, a razão carnal deve ser negada e combatida. Aquele que não vai além da razão humana errante ficará muitas léguas aquém do céu. Um cristão deve negar sua vontade. Brugenses declarou: a vontade é a grande engrenagem que há na alma, a qual move todas as afeições. Enquanto permanecia no estado de inocência, a vontade era sujeita à lei divina. Ela ecoava a vontade de Deus. Mas desde a queda, embora retenha sua liberdade em ações morais, ela é espiritualmente depravada. Bernardo disse: se a vontade pudesse cessar de pecar, então não haveria inferno. A maior ferida foi causada pela vontade. Quando a bússola dos marinheiros é atingida por um raio, ela faz com que a ponta da agulha aponte para a direção errada. Pelo fato de a natureza humana estar corrompida, ela faz com que a vontade aponte para o alvo errado, pois ela aponta para o mal. Agora, a vontade humana não é apenas impotente, mas obstinada, como está escrito em Atos 7,51. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Aqui devemos negar a nossa vontade e submetê-la à vontade de Deus. Se uma tábua torta for colocada em um terreno plano, não tentamos nivelar o terreno com a tábua, mas fazer com que a tábua fique nivelada com o terreno. Da mesma forma, a vontade de Deus não deve ser ajuntada à nossa, mas nossa vontade torta deve ser ajustada à vontade de Deus, como nós oramos. Seja feita a tua vontade. Mateus 6,10. A maneira de ter a nossa vontade é negá-la. Um cristão deve negar sua justiça própria, as suas moralidades, sua obediência a deveres e suas boas obras. Como o apóstolo disse, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Filipenses 3,9. A aranha tece uma teia com seu próprio corpo. Um hipócrita busca tecer uma teia de salvação com sua justiça própria. Mas Paulo, como a abelha, sugou a salvação a partir da flor da justiça de Cristo. Como o profeta disse, todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Isaías 64,6. Nossa melhor obediência aos nossos deveres está cheia de pecado. Coloque ouro no fogo e a escória sairá. Nossos serviços mais valiosos estão misturados com incredulidade. Em Apocalipse 8,3, lemos sobre um anjo com um incensário de ouro ofertando incenso aromático junto com as orações dos santos. Isso mostra que elas não são perfumadas em si mesmas e que precisam das fragrâncias de Cristo para perfumá-las. Para sermos salvos, jamais devemos confiar em nossa performance de nossos deveres, mas apenas na justiça de Cristo. A pomba de Noé usou as suas asas para voar, mas confiou na arca para ter segurança. E devemos negar até mesmo as nossas coisas santas no que concerne a sermos justificados. Quanto mais devemos negar nossas civilidades e moralidades. Um poste pode ser bem pintado, mas não tem raiz. Um homem pode ser pintado com moralidade, contudo, não ter a raiz da graça. Uma pessoa moral foi lavada apenas externamente, mas não foi internamente transformada. Sua vida pode ser civilizada, segundo o conceito humano, mesmo quando seu coração permanece ímpio diante de Deus. Assim como o mar pode estar calmo enquanto permanece com sua água salgada. O fariseu podia dizer que não era adúltero, mas não podia dizer que não era orgulhoso. Lucas 18:11. A pessoa moral pode ter uma antipatia secreta contra a piedade. Pode odiar a graça tanto quanto o vício. A moralidade não passa de uma garantia legítima para obter entrada no céu. Uma peça de latão pode brilhar, mas se a imagem do rei não estiver gravada nela, então isso não será aceito como moeda. Uma pessoa pode brilhar com virtudes morais, mas se a imagem de Deus não estiver sendo impressa nela, o
por meio da santidade, ela será achada em falta como uma moeda falsa no dia do julgamento. A moralidade é boa, mas Deus dirá: uma coisa ainda falta a você. Lucas 18, 22. A moralidade é um bom cajado de Jacó para andar entre os homens, mas é uma má escada de Jacó para subir ao céu. Um cristão deve negar toda a sua autoconfiança. Como Pendleton estava confiante em si mesmo. Derreterei minha gordura no fogo por Cristo. Porém, em vez disso, foi a sua coragem que derreteu. A mesma palavra hebraica significa tanto confiança quanto tolice. A autoconfiança revela a tolice. Pedro presumiu demais em sua própria força, mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mateus 26, 33. Mas quão rapidamente a sua confiança foi abalada e derrubada pelo sopro de uma jovem. Mateus 26, 71, 72. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço esse homem. Pedro negou a Cristo como resultado de não negar a confiança em si mesmo. Renunciar a si mesmo é algo bom. Romanos 11, 20. Não fique orgulhoso, mas tema. A cana trêmula muitas vezes permanece firme, enquanto o cedro confiante cai. Quem conhece a intensidade da aflição ou a falsidade do próprio coração, não terá medo? Como alguns professos já brilharam como estrelas na esfera da igreja, mas provaram que eram apenas estrelas cadentes. Porfírio, Juliano, Cardeal Paul, Gardner, Judas. Os apóstolos foram chamados por alguns dos antigos por termos como os olhos do mundo, os pés de Cristo, os seios da igreja. Judas era um desses, mas revelou-se um traidor. Na verdade, alguns dos santos, na ausência da influência de Deus, retrocederam por um tempo, como Cranmer e Orígenes, cujo coração desfaleceu sob perseguição, e ele ofereceu incenso ao ídolo. Negue a autoconfiança. Por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. É justo diante de Deus que aquele que confia em si mesmo seja entregue a si mesmo. A videira, sendo fraca, se enrola ao redor do carvalho para se apoiar. Um bom cristão, consciente de sua própria fraqueza, se enrola pela fé ao redor de Cristo. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. A força de Sansão estava em seus cabelos. A nossa está em nossa cabeça. Jesus Cristo. Um cristão deve negar o orgulho e a autoestima. Em João 11,12 é dito: mas o homem não é falto de entendimento. O original em hebraico poderia ser traduzido como o homem vazio. O homem é um pedaço de carne orgulhoso. Ele tende a ter uma opinião elevada sobre si mesmo. Como lemos em Atos 8,9, Simão tinha sido um feiticeiro ali por muitos anos, fazendo-se passar por alguém grande. Sapó chama a si mesmo de irmão do sol e da lua. Comodoro, o imperador, se chamava de o Hércules Dourado. Os reis persas faziam os outros adorarem as suas imagens. Aqueles que se veem no lisonjeiro espelho do amor próprio parecem maiores aos seus próprios olhos do que realmente são. Eles pensam que sua faísca é um sol. Eles pensam que a sua gota é um mar. Eles têm uma opinião elevada sobre a sua perspicácia, inteligência e habilidades, e estão prontos para desprezar os outros. Os chineses pensam tão alto de si mesmos que dizem que a Europa tem um olho, que eles têm dois e que o restante do mundo é cego. Negue a autoestima. Como escrito em Romanos 12,3, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E em Provérbios 23,4, pare de seguir sua própria sabedoria. Aqui não é dito para deixarmos de ser sábios, mas para pararmos de pensar que somos sábios. Veja Provérbios 3,7 e Filipenses 2,3. Como auxílio para que você possa negar todos os pensamentos elevados e arrogantes sobre si mesmo, considere: pensar de si mesmo, além do que convém, é um grande pecado.
Crisóstomo chama isso de a mãe do inferno. Essa é uma espécie de idolatria, uma adoração de si mesmo. Quaisquer atributos nobres que você tenha são emprestados. Como o homem disse acerca do machado que caiu na água: ai, meu senhor, o machado era emprestado. 2 Reis 6,5. Que homem sábio se orgulharia de uma joia que foi emprestada a ele? Como indagou o apóstolo, o que faz você melhor do que qualquer outra pessoa? O que você tem que Deus não lhe deu? E se tudo o que você tem é de Deus, por que se vangloriar como se tivesse realizado algo por conta própria? 1 Coríntios 4,7. A lua não tem motivo para se orgulhar da sua luz, pois ela é devedora ao sol. Pense em quão pequena é qualquer perspicácia ou sabedoria de julgamento que você possa ter. Quão longe você está daquele conhecimento que Adão tinha enquanto permanecia em seu estado de inocência. Ele era o oráculo da sabedoria. Ele podia desvendar os mistérios da natureza e explicar os segredos que nos deixam perplexos. Adão compreendia plenamente as causas das coisas. Ele era uma espécie de anjo terreno. Mas quão longe você está dele? Seu conhecimento é marcado pela ignorância. Existem muitos enigmas na natureza que não podem ser facilmente desvendados, tais como: por que a pedra ímã atrai o ferro e repele o ouro e a pérola? Por que o Nilo transborda no verão quando as águas geralmente estão mais baixas? Onde está o caminho para a origem da luz? Onde está a morada do vento leste? Quem criou um canal para os torrenciais de chuva? Quem traçou o caminho para o relâmpago? Porque o mar é mais alto que a terra e ainda assim não a inunda? Como os ossos são formados no útero? Jó 38, 24 a 25. Eclesiastes 11:5. Quem pode explicar exatamente como o corpo funciona? Aquele que vê mais claramente possui uma visão obscura. Ao comer do fruto da árvore do conhecimento, perdemos a chave do conhecimento. Quão longe você está de atingir o conhecimento que Satanás possui? Ele é chamado de demônio devido ao seu conhecimento. Lemos sobre as profundezas de Satanás em Apocalipse 2:24 e de seus ardis em 2 Coríntios 2:11. Satanás é um espírito inteligente. Embora tenha perdido a sua santidade, contudo não perdeu o seu conhecimento. Embora tenha perdido a sua couraça, contudo não perdeu o seu capacete. Ele tem astúcia suficiente para enganar as nações. Apocalipse 23. A compreensão dele é ágil e, comparada à nossa, é como o voo rápido de uma águia em relação ao movimento lento de um caramujo. Porque então alguém deveria se encher de orgulho, dada a pequenez do seu conhecimento, que é muito ultrapassado pelo diabo. Quão longe você está do conhecimento daqueles que estão aperfeiçoados na glória? Mesmo aquele que é mais alto que um anão pode ser mais baixo do que um gigante. Aqueles que se destacam em relação a outros em habilidades naturais têm uma estatura mais baixa do que os santos glorificados. Agora nós vemos por um espelho em enigma. 1 Coríntios 13:12. Mas os santos, na bem-aventurança, têm uma visão plena de Deus. Sua luz, que queimava aqui como fogo abafado, agora está inflamada como uma chama pura. Um jovem cristão glorificado sabe mais do que os teólogos mais capazes da terra. No céu, todas as sombras desaparecem, pois ali o sol da justiça, nosso Senhor Jesus Cristo, raia com seus raios resplandecentes. Isso pode servir para arrancar as plumas do orgulho da autoestima. A escuridão que há em você é maior do que a luminosidade. A sua ignorância é maior do que o seu conhecimento. Seu entendimento é apenas como a luz de uma vela. A sua ignorância, porém, é como a escuridão cimérea. Como lemos em Jó 26:14, quão pouca é a porção do que se ouve de Deus. A Septuaginta o traduz como quão pequena é a gota do que se ouve de Deus. Imaginar que podemos compreender a Deus é como pensar que podemos medir os céus. Cristãos, a maior parte do seu conhecimento não é tão grande quanto a menor parte da sua ignorância. Isso pode demolir todas as imaginações orgulhosas. Você não tem motivo para se orgulhar do conhecimento que tem, mas sim para se humilhar
pelo conhecimento que lhe falta. Pense na quantidade de pecado que você carrega em si. Conforme Josué 5,13, o pecado é algo maldito. Ele é a quintessência do mal. É como uma mancha para a beleza. O pecado é tipificado pelo pano usado pelas mulheres para conter seu fluxo menstrual, que era a coisa mais impura sob a lei. Mesmo que você tenha conhecimento, o pecado o obscurece. É como se uma mulher tivesse um rosto bonito, mas um câncer em seu peito. Seu conhecimento não o embeleza tanto quanto o pecado o deprecia. A graça nunca pode prosperar onde o orgulho e a autoestima crescem. Assim como um corpo com câncer não pode prosperar, assim também a alma não pode prosperar quando está com o câncer do orgulho e da autoestima. Uma cabeça orgulhosa torna o coração estéril. Uma presunção arrogante é odiosa e diminui o valor de uma pessoa. Isso é como uma grande falha em um diamante. Quanto mais alguém valoriza a si mesmo, menos Deus e os anjos o valorizam. Ainda que uma pessoa seja eminente, se ela for arrogante, então ela não será amada por ninguém. Isso é como um médico que tem uma doença contagiosa. Embora ele possa ser admirado por sua habilidade, ninguém deseja se aproximar dele. Aqueles que têm uma opinião elevada sobre as suas próprias excelências estão no caminho rápido para a ruína eterna. Ou Deus os enlouquece, conforme Isaías 29,14, ou nega conceder a sua bênção aos seus esforços, ou permite que caiam em algum pecado grave. O Senhor permitiu que Pedro, que era tão convencido de si mesmo, como se tivesse mais graça do que todos os apóstolos, sofresse uma grande queda. Ele negou Cristo com um juramento e até mesmo com uma interpretação. Mateus 26,74. Pedro desejaria proferir uma maldição sobre si mesmo se ele conhecesse a Cristo, e alguns até pensam que ele amaldiçoou o próprio Cristo. Por vezes, o Senhor deixa pessoas vaidosas e convencidas caírem, não apenas gravemente, mas finalmente. Como Plínio disse, as pombas se orgulham de suas penas e elevam seus voos. Finalmente elas voam tão alto que acabam nas presas do falcão. Assim, quando os homens voam alto na presunção de si mesmos, eles se tornam presas do príncipe da potestade do ar. Que tudo isso nos faça negar o nosso orgulho, que mate o verme da autoestima. Se nos orgulharmos do nosso conhecimento, o diabo não se importa com o quanto sabemos. Que Paulo seja nosso exemplo. Embora fosse o principal dos apóstolos, ele diz: a mim, o menor de todos os santos. Efésios 3,8. E ainda que nada sou. 2 Coríntios 12,11. Este ilustre apóstolo, uma estrela de primeira grandeza, encolheu-se até ser reduzido a nada aos seus próprios olhos. É excelente ser como Moisés, cujo rosto tinha um brilho. Porém, ele não percebia que seu rosto estava radiante. Êxodo 34:29. Um cristão deve negar o seu apetite. O apetite glutão clama: dê. Provérbios 30:15. Paulo subjugou seu corpo. 1 Coríntios 9:27. Apenas uma proporção é adequada para o reabastecimento da natureza, o que pode ajudar no serviço a Deus. Mais pessoas são prejudicadas pelo excesso de coisas lícitas do que por se envolverem em coisas pecaminosas. Mais pessoas são prejudicadas pelo vinho do que pelo veneno. Muitos fazem do seu ventre o seu Deus. Filipenses 3,19. E derramam suas libações a ele. Clemente de Alexandria escreve sobre um peixe cujo coração está em sua barriga. Isso é um emblema dos epicuristas, cujo coração está em sua barriga. Eles são devotos dos seus apetites. O excesso de comida ou de bebida entorpece a mente, sufoca as afeições santas e provoca a luxúria. As ervas daninhas mais feias crescem no solo mais fértil. A intemperança encurta a vida. Assim como muito óleo apaga a lâmpada. Muitos cavam as suas sepulturas com os seus próprios dentes. Cristo fez a seguinte advertência aos seus apóstolos: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Lucas 21:34. Sêneca
Podia dizer que nasceu para coisas mais elevadas do que ser escravo do seu corpo. Que vergonha é essa? Que a alma, essa parte principesca que governa o cetro da razão e é parente dos anjos, seja escravizada à parte animal. Nega os desejos pecaminosos da carne, para que Deus deu a consciência, senão para ser uma rédea de ouro para conter os apetites desordenados. Um cristão deve negar o seu conforto. Provérbios 1,32 diz: os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. A carne se inclina para a preguiça e para a letargia. Ela reluta em se esforçar pelo céu. Provérbios 19:24 afirma: o preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Ele resulta em mover sua mão, mesmo que seja para alcançar uma coroa. Ervas daninhas e vermes crescem em terrenos não cultivados. Assim também todos os vícios crescem em um coração ocioso e não cultivado. Como podem esperar ter uma colheita de glória aqueles que nunca semearam qualquer semente? Conforme lemos em 1 Pedro 5,8, Satanás está ocupado em sua esfera de ação. Será que os cristãos devem estar ociosos? Será que eles devem ser como os lírios, que nem trabalham nem fiam? Renunciem ao conforto. Sêneca, um pagão, dedicou-se ao trabalho e passava parte da noite estudando. Aníbal caminhou arduamente através dos Alpes e rochas íngremes. Devemos caminhar com esforço em nosso caminho rumo ao paraíso. Sacudamos de nós a preguiça, assim como Paulo sacudiu de si a víbora. Nunca pensem em ser levados ao céu como os passageiros de um navio são levados aos seus portos, ou seja, enquanto dormem. Está escrito em 1 Crônicas 22:16: levanta-te e faze. Deus não faz nenhuma diferenciação entre o servo preguiçoso e o servo mau. Servo mau e preguiçoso. Mateus 25:26. Aquelas pessoas preguiçosas em Eturia, que queria viver como zangões, os quais entram na colmeia e consomem o mel, foram expulsas por outros e condenadas ao exílio. Aqueles que desperdiçam o dia da graça e cruzam as mãos para dormir, quando deveriam estar trabalhando pela salvação, serão condenados a um exílio perpétuo no inferno. Um cristão deve negar-se a adotar uma política carnal. Essa é a sabedoria da carne. 2 Coríntios 1:12. A política carnal é astúcia. A pessoa política não se preocupa com o que é melhor para o país, mas sim com qual é a política mais segura para si mesma. O político é maleável como o salgueiro, pode aliar-se a todos os partidos. A sua religião é moldada de acordo com a moda do momento. Ele pode se curvar tanto para o leste quanto para o oeste. O zelo pela verdade é excluído do credo do político. O Sr. Thomas More disse que não seguiria a verdade de perto demais, para não perder a cabeça. Alguns consideram uma política sábia não se declarar contra o erro por medo de perder um partido. A pessoa política é latudinária. Ela pode ir para todos os lados. As asas do avestruz a ajudam a superar as outras criaturas. A política pecaminosa faz com que os homens corram mais do que aqueles que têm consciências mais puras. Em resumo, o político é como um camaleão, que pode se transformar para possuir todas as cores e ter a mesma opinião daqueles que estão ao seu redor. Ele pode ser sério ou leviano. Concordo que a prudência cristã é louvável, mas a serpente, a astúcia, não deve devorar a pomba, a inofensividade. A política que ensina as pessoas a evitarem o seu dever é injustificável. Renuncie à política carnal, ouse ser honesto. A melhor política é manter-se firme na honestidade e na integridade. Um cristão deve negar sua ira descontrolada. Como lemos em Tiago 1,26, se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Cada membro do corpo está infectado pelo pecado, assim como cada porção dislógina é amarga. A língua está cheia de veneno mortal.
Tiago 3,8. Agostinho compara a língua a uma fornalha, que frequentemente lança de si as faíscas da ira. O Espírito Santo desceu uma vez em línguas repartidas, como que de fogo. Atos 2,3. Mas o apóstolo Tiago fala de uma língua cujo fogo foi aceso pelo inferno. Tiago 3,6. Alguns não conseguem dominar o seu próprio espírito, mas são levados por suas paixões como que por uma carruagem puxada por cavalos selvagens. Jerônimo declarou: existem muitas pessoas que, embora não fiquem bêbadas com vinho, ficarão embriagadas com a ira precipitada. Eclesiastes 7,9 diz: porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. A ira pode estar em um homem sábio, mas se abriga no tolo. Eu sei que é uma ira santa contra o pecado, mas a fúria da ira é a escória que ferve de um coração mau. A ira perturba a razão e torna a pessoa inadequada para realizar deveres santos. Ó cristãos, neguem a si mesmos, orem para que Deus coloque um vigia diante dos seus lábios. Salmo 141:4. Esforcem-se para extinguir o fogo da ira com um dilúvio de lágrimas. É relatado sobre o Sr. John Bruen, no condado de Chester, que, embora fosse naturalmente de espírito irascível e irritado, por fim ele obteve a vitória sobre as suas paixões e tornou-se tão manso e calmo que sua natureza parecia completamente transformada. A graça faz às paixões o que Cristo fez ao mar quando estava tempestuoso. Ele disse: paz, aquieta-te. Marcos 4,39. Então houve uma grande calmaria. A graça transforma a ferocidade do leão na mansidão da pomba. Um cristão deve negar as modas pecaminosas. Romanos 12:2 afirma: e não vivam conforme os padrões deste mundo, ou seja, não se conforme com as modas e costumes do mundo. Se os antigos cristãos ressuscitassem dos seus túmulos, nossas novas modas poderiam assustá-los a ponto de eles preferirem voltar novamente para os seus túmulos. Já houve tal excesso de cabelos? Ou a própria natureza não nos ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? 1 Coríntios 11:14. Por vezes, é gasto mais dinheiro em uma peruca para cobrir uma cabeça do que o necessário para vestir 20 pessoas pobres. Um certo alguém perguntou ao pastor Dodd por que ele não pregava contra aqueles arruaceiros que usavam cabelos longos. Ele respondeu: se a graça entrar em seus corações, ela os fará cortar o cabelo. As mulheres também não podem ser desculpadas por seu excesso nas roupas. Como Deus diz através do profeta: o Senhor despojará sua beleza astuciosa, seus ornamentos, tiaras e colares lunares, seus brincos, pulseiras e véus de gaze brilhante. Desaparecerão seus lenços, correntes de tornozelo, faixas, perfumes e amuletos, seus anéis, joias, trajes de festa, vestidos, capas e bolsas, seus espelhos, vestes de linho, ornamentos de cabeça e chales. Isaías 3:18-23. Sêneca reclamava daqueles de sua época que penduravam 2 ou 3 casas em suas orelhas. Alguns gastam metade dos seus salários em suas costas. Lisandro não permitiria que suas filhas se vestissem com muita pompa, dizendo: isso as tornaria mais comuns do que amáveis. Quantos rostos pintados e ombros descobertos aparecem nas congregações. Um ultraje é feito à piedade quando aqueles que professam a fé cristã se conformam e se assemelham com as pessoas que não fazem tal profissão. Uma lágrima nos olhos deixa uma pessoa mais bela do que um penteado extravagante na cabeça. Neguem a si mesmos. Derrubem essas bandeiras da vaidade. As aflições de Deus não os humilharam? Ouça o mandamento de Deus. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras. 1 Timóteo 2:9. Que o homem coberto do coração seja embelezado e enfeitado com a graça. Como o salmista declarou: a filha do rei
é toda formosura no interior do palácio. Salmos 45:13. Um cristão deve negar os seus objetivos próprios. Ele não deve olhar com um olho para a piedade e visar a si mesmo com outro olho. Ele não deve almejar riquezas ou elogios para si mesmo. Ele não deve almejar enriquecer a si mesmo. Alguns abraçam o evangelho apenas por causa do lucro. Eles cortejam essa rainha não por sua beleza, mas por suas joias. Não é o fogo do altar que eles consideram, mas o ouro do altar. O apóstolo diz que tais pessoas têm a mente corrompida e são privados da verdade, e pensam que a piedade é fonte de lucro. 1 Timóteo 6,5. Cameron, um teólogo francês de Bordeaux, relata a história de um tal Sant'Angelo, um advogado que se converteu ao protestantismo apenas por motivos mundanos, para enriquecer. Judas pregava e realizava milagres, mas seus olhos estavam principalmente postos sobre a bolsa de dinheiro. Existem muitos ministros que acumulam benefício sobre benefício, atentando mais para a lã do que para o rebanho. Cães mudos, ou seja, aqueles que têm medo de falar a verdade com medo de ofender os ricos, são cães gananciosos, como Deus declarou através do profeta. Os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem latir. São sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância. Todos sem exceção. Isaías 56, 10, 11. Esses se valem da função ministerial apenas para obter lucros injustos. Isso é profanar as coisas santas. Fazer com que a piedade se curve ao interesse secular é algo sórdido e indigno de um cristão. Um cristão não deve buscar aplausos para si mesmo. Como o Senhor disse, evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Mateus 6:1. Existiam pessoas que oravam e davam esmolas para serem vistas pelos homens. O óleo da vaidade alimentava a lâmpada delas. O Senhor segue dizendo: em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mateus 6:5. Eles poderiam escrever para si mesmos: recebemos integralmente o nosso pagamento. Spansemius disse que em todo homem há por natureza uma medida de farisaísmo, uma busca pela glória e pelos aplausos do mundo. Como o Senhor Jesus disse dos tais, praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mateus 23, 5, 7. Lutero confessou que, embora nunca tenha sido tentado pela avareza, às vezes foi tentado pela vaidade. A traça se reproduz até mesmo na roupa mais fina, e a vanglória tende a se reproduzir mesmo quando estamos prestando a nossa melhor obediência aos deveres. As intenções vis corrompem a piedade. Uma boa intenção não tornará uma má ação em algo bom, mas uma má intenção tornará uma boa ação em algo mau. As pessoas que recebem o louvor para si mesmas, quando realizam algum serviço glorioso na igreja, são tão condenáveis quanto aqueles pagãos que sacrificavam a cera a seus deuses, mas guardavam o mel para si mesmos. Matteo Paris fala de alguém que, tendo provado veementemente em várias palestras que Cristo era Deus, e sendo muito elogiado por isso, exclamou dizendo: ó Jesus, tu me deves a tua divindade nesse dia. Depois disso, esse doutor foi subitamente atingido por demência e esquecimento. Que isso cause tremor e humildade nos cristãos. Alguns navios que escaparam das rochas foram destruídos nas areias.
Muitos que escaparam das rochas de escândalos grosseiros foram destruídos nas areias da vanglória. Tácito disse que não gostaria de ter a fama e os aplausos que Erasmo recebia de todo o mundo. Entretanto, ter estima na Igreja de Deus é uma bênção. Hebreus 11:2 diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Muito da honra da piedade depende do crédito daqueles que a professam. Porém, o pecado ocorre quando a única coisa que se busca é louvor para si mesmo. Os aplausos do povo são a flecha de ouro que brilha diante dos olhos, mas fere o coração. Quantos já foram conduzidos ao inferno ao som do aplauso popular? Neguemos, sim, neguemos, abominemos essa disposição vaidosa. Temos um exemplo santo em João Batista, que buscava exaltar Cristo e diminuir a si mesmo. Ele disse: ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu. João 15. É como se ele dissesse: eu sou apenas o arauto, a voz de alguém clamando. Cristo que vem após mim é o príncipe. Eu sou apenas a estrela da manhã. Ele é o sol. Eu batizo apenas com água, ele com o Espírito Santo. Assim, ele coloca a coroa de honra sobre a cabeça de Cristo. Quando Joabe conquistou Rabá, não usurpou o louvor para si mesmo, mas mandou chamar o rei Davi para que ele pudesse ter a glória da vitória. 2 Samuel 12:27. Da mesma forma, quando algum serviço eminente na igreja é realizado, toda a glória deve ser dada a Cristo e a livre graça. É melhor que Deus aprove do que o mundo aplauda. Se formos fiéis, teremos honra suficiente no céu. Que esse seja o principal objetivo em nossos deveres. Que possamos crescer mais no amor a Deus, sermos feitos mais semelhantes a Ele, termos mais comunhão com Ele e trazer mais honras a Ele. Como diz o apóstolo, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. 1 Pedro 4:11. Graças a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Obrigada, meu Deus. Toda honra, Senhor, e toda glória a Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Obrigada, Senhor, por esse ensino tão abençoador. Deus, louvo o Teu nome, louvo-Te, Senhor, por mais um dia, por todo o conhecimento, Senhor, que o Senhor nos propõe a partir da Tua palavra e desses homens de Deus, santos, que são doutores da lei e são inspirados pelo Espírito Santo de Deus para nos ensinar. Senhor, que esse ensino possa edificar a minha vida, que eu possa colocar esse ensino em prática, que esse ensino possa ficar guardado no meu coração e também no coração de todas aquelas pessoas que escutarem esse ensino. Que a glória do Senhor resplandeça nas nossas vidas, que o Senhor nos abençoe, nos livre e guarde de todo o mal, nos cubra debaixo das Tuas asas, como as meninas dos Teus olhos, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja na vida de todos nós, e que o Teu reino avance e a glória seja dada somente a Ti, pelos séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus. Não devemos apenas promover a glória de Deus, mas planejar como podemos dar glória a Deus. Em seu leito de morte, Philip de Mornay fez um discurso digno declarando que ao longo de sua vida, ele fez da glória de Deus o seu fim e objetivo. Assim como todos os rios correm para o mar, todas as nossas nações devem se dirigir a Deus, o oceano infinito. Um cristão deve negar toda a impiedade. Como está escrito, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Tito 2, 11 e 12. Os turcos dizem em seu Alcorão que Deus não deu aos homens desejos luxuriosos para que fossem frustrados. A Escritura não dá licença para o pecado. Ela nos ordena a negar as paixões ímpias. Não é provável que alguém sacrifique o seu Isaque, os seus lucros mundanos. Quem desejará sacrificar o seu carneiro, as suas paixões vis? Um cristão
Deve negar sua malícia, vingança, avareza, impureza, superstição e heterodoxia. Um homem pode ir para o inferno tanto por uma opinião embriagada quanto por uma vida embriagada. Permita-me destacar especialmente 2 pecados que um cristão deve negar. Um cristão deve negar o pecado de julgar precipitadamente, como diz Tiago 4,11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Alguns transformam o seguinte em parte de sua religião: criticar as outras pessoas e diminuir o crédito delas. Você os ouvirá dizer: fulano é orgulhoso, faccioso, hipócrita. Mas Tiago 4,12 diz: quem é você para julgar os outros? Agostinho não suportava que alguém depreciasse o bom nome de outrem. A raiz do criticismo é o orgulho. Uma pessoa pode pensar que ao diminuir a reputação de outra, estará acrescentando algo à sua própria, mas que aquele que se ergue sobre a ruína da fama alheia seja advertido acerca disto. Você acha que não é pecado assassinar o nome de um homem? Quanto a você, que é tão crítico, é de se temer que consiga identificar todos os defeitos, exceto os seus. Ó cristão, olhe para dentro de si mesmo. Se você olhasse mais para as suas próprias manchas no espelho da palavra, então você não estaria tão disposto a tirar a pedra da censura nos outros. Negue esse pecado de censura precipitada e de atacar os outros com a língua. Jeremias 18:18. Quanto a você que fala mal do seu irmão, sem motivo, talvez chegue o momento em que ele será aceito e você será rejeitado. Ele pode ser encontrado como ouro e você como prata. Um cristão deve negar o pecado que tenazmente o assedia. O salmista declarou: e me guardei da minha iniquidade. Salmo 12:23. Assim como há uma abelha rainha na colmeia, há naturalmente um pecado rei no coração. Isso deve ser negado. O diabo pode prender um homem por um único pecado. Um carcereiro pode prender o prisioneiro através de uma única algema. Um pecado é suficiente para interromper a corrente da misericórdia. Um só pecado pode condenar, assim como uma única pedra de moinho é suficiente para afundar um homem no mar. Se há algum desejo que não podemos negar, este será a raiz da amargura que provocará um escândalo ou uma apostasia. Um cristão deve negar seus relacionamentos. Como é dito em Lucas 14:26, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O significado é que quando os relacionamentos baseados em laços de carne e sangue competirem com Cristo ou se oporem a Cristo, devemos odiá-los. Quando nossos amigos se mostram como armadilhas e nos impedem de cumprir nosso dever, temos de pular sobre eles ou pisar neles. A fé em Deus consiste nisso. Jerônimo disse: se minha esposa se pendurasse em meu pescoço e me persuadisse a negar Cristo, eu me soltaria dela e correria para a cruz. Quando Pedro agiu como tentador, Cristo disse: saia da minha frente, Satanás. Mateus 16:23. Um cristão deve negar sua posição por Cristo. Um coração carnal pode elogiar e professar Cristo, mas não abrirá a mão de nada por ele. O jovem no Evangelho era um ouvinte de Cristo, mas não seu seguidor. Como alguém já disse, ele tinha desejos celestiais, mas um apetite terreno. Quando Cristo lhe disse: vá, venda seus bens, dê o seu dinheiro aos pobres, ele foi embora triste. Mateus 19:22. Quando as riquezas estão associadas a um coração mau, elas causam muito dano. O mundo estava mais próximo do coração daquele jovem do que de Cristo. Alguns pagãos renunciaram ao mundo. Epaminondas, um capitão grego que obteve muitas vitórias gloriosas, era um grande depredador do mundo. Ele recusou somas vultosas de dinheiro enviadas pelo rei da Pérsia, de modo que quando morreu deixou uma quantia de dinheiro que escassamente deu para cobrir as despesas do seu funeral. Um pagão chegou tão longe em renunciar ao mundo, e os cristãos não devem renunciar muito mais, que a barra de ouro seja negada pela pérola de grande valor. Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 19:27. Um verdadeiro santo estima as espigas de Cristo mais do que toda a colheita do mundo.
como disse o apóstolo. Na verdade, considero tudo como perda. Filipenses 3:8. Galício, marquês de Vico, abriu mão de uma bela propriedade para desfrutar das ordenanças puras de Cristo em Genebra. Quando o jesuíta o persuadiu a voltar à sua religião papista na Itália, prometendo-lhe uma enorme quantia em dinheiro, ele disse: que pereça o dinheiro daqueles que consideram que todo o ouro do mundo digno de uma hora de comunhão com Jesus Cristo e com seu Espírito Santo. Um cristão deve negar a sua vida por Cristo. Isso está implícito no texto. Tome a sua cruz. Sofrer por Cristo deve ser algo voluntário e espontâneo. Aquele que sofre contra a sua vontade carrega a cruz, enquanto aquele que sofre voluntariamente toma a cruz. Uma bela virgem se apaixonou por Crates, devido à sabedoria deste. Ele mostrou a ela seu cajado e seu alforje e disse: este sou eu. Cristo nos mostra sua cruz. Se não o aceitarmos nessas condições, o acordo provavelmente não seguirá adiante. Sofrimentos estão à nossa espera, como está escrito. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. O diabo não se tornou mais amável e o apóstolo nos advertiu: o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8. Alguns pensam em reinar com Cristo, mas não em sofrer com Cristo. José sonhava com a sua promoção, mas não com a sua prisão. A carne clama: essa cruz é dolorosa, há pregos nela que me machucam. Contudo, a vida deve ser negada. Sim, aborrecida por Cristo. Se alguém vier a mim e não aborrecer a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:26. O amor por Cristo deve superar o amor que temos pela nossa própria vida, como aquelas pessoas de quem lemos em Apocalipse 12:11. Mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Paulo carregava a imagem de Cristo em seu coração como um santo e a mensagem de Cristo em seu corpo como um Marte. Gálatas 6,17. Os heróis primitivos consideravam os tormentos como muitas coroas e estavam dispostos a derramar o seu sangue por Cristo, sabendo que trocariam as suas vestes ensanguentadas por vestes brancas. O profeta Isaías foi cerrado ao meio. Jeremias foi morto apedrejado. Amós foi morto com uma barra de ferro. Lucas foi enforcado em uma oliveira. Lique Ireneu foi levada a um lugar onde havia uma cruz de um lado e um ídolo do outro. Deram-lhe a escolha entre se curvar ao ídolo ou sofrer na cruz. Ele escolheu a última opção. Basílio fala de uma virgem condenada ao fogo. Ofereceram-lhe vida e bens se ela se curvasse diante de uma imagem. Ela respondeu: adeus, vida e dinheiro. Bem-vindo, Cristo. Embora nem todo cristão seja efetivamente um mártir, ele tem essa mesma disposição de espírito e está pronto para sofrer assim se Deus o chamar. Lutero disse que preferiria ser um mártir do que um rei. Então, tomemos a cruz. Será que os homens ímpios podem estar contentes em sofrer por causa dos seus desejos e nós não em sofrermos por Cristo? Devemos considerar nossos sofrimentos como um distintivo de honra. Se recebermos honra quando somos insultados por causa de Cristo, muito mais a receberemos quando morrermos por Ele. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. 1 Pedro 4,14. Nossos sofrimentos por Cristo propagam a piedade. O fato de Paulo estar na prisão fez o evangelho se expandir mais. Filipenses 1,12. Justino Marte foi convertido à fé ao contemplar a paciência e a coragem heróicas dos cristãos em seus sofrimentos. A cruz conduz à coroa. Como disse o apóstolo, se perseverarmos também, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. 2 Timóteo 2,12. Quem não estaria disposto a se aventurar nos mares, embora arriscados e tempestuosos, se tivesse certeza de ser coroado assim que chegasse ao porto? Os perseguidores podem tirar de nós os nossos bens,
mas não nosso Deus. Eles podem tirar nossa liberdade, mas não a nossa liberdade de consciência. Eles podem nos decapitar, mas não podem nos privar de nossa coroa. Apocalipse 2:10. Aquele que não pode negar sua vida por Cristo, acabará negando a Cristo. E quem tem vergonha de Cristo, acabará com Cristo tendo vergonha dele. Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Marcos 8:38. 3. O fundamento da proposição. A principal razão pela qual devemos negar a nós mesmos é porque não podemos ser salvos de outra maneira. Uma cidade ou castelo pode ter vários caminhos que conduzem a si, mas há apenas um caminho que leva ao paraíso celestial, e esse é a negação de si mesma. Sem negar a nós mesmos, jamais poderemos aceitar os termos de Cristo. Se o mundo não puder ser negado, então Cristo não poderá ser crido. Se a vontade não é negada, Cristo não pode ser obedecido. Portanto, negar a si mesmo é uma necessidade absoluta para entrarmos no céu. 4. Uma inferência extraída da proposição. A partir de tudo que foi dito até aqui, pode ser visto como é difícil ser um cristão. Se isso consistisse apenas em vestir o manto de uma profissão de fé, então seria fácil. Até Satanás pode se transformar em um anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Mas o homem deve negar a si mesmo. Esse esvaziamento de si mesmo ou autoaniquilação é a porta estreita pela qual um cristão deve entrar no reino de Deus. Ele não deve negar apenas aquelas coisas que estão fora dele, seus lucros mundanos, mas aquelas que estão dentro dele, seus pecados e até mesmo sua justiça própria. O eu é um ídolo, e como é difícil sacrificar esse ídolo. Ainda assim, isso deve ser feito. Ou o eu carnal deve ser negado, ou não podemos verdadeiramente seguir a Cristo. 5. Uma advertência aos epicuristas e sensuais. Isso denuncia com justiça aquelas que vivem em contradição com o que diz o nosso texto, os quais, em vez de negarem a si mesmos, soltam as rédeas e se entregam a toda sorte de prazeres e libertinagem. Eclesiastes 7:4 diz que o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. O profeta os chama de tolos, pois não mortificam a carne, mas a satisfazem. Vocês imaginam que o dia mau está longe, mas estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. Vocês dormem em camas de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos. Comem os cordeiros do rebanho e os bezerros que estão na engorda. Ficam cantando à toa ao som da lira e, como Davi, inventam instrumentos musicais. Amós 6:3-5. O prazer encanta as mentes dos homens e os transforma em animais. Há um lugar na África chamado Tombouctou, onde os habitantes passam todo o tempo cantando e dançando, e não temos muitos que consomem as suas horas em peças teatrais e bordéis, como se Deus os tivesse feito como Leviatã, para brincar no mar. Salmo 104:26. Como serão mudadas as suas expressões quando Deus disser: preste contas da sua administração. Lucas 16:2. Esses foliões sensuais vivem como se não houvesse um mundo vindouro. Eles mimam os seus corpos, mas as suas almas estão famintas. Isso é como se alguém alimentasse seu cachorro, mas deixasse a sua esposa morrer de fome. Será que os epicuristas negam a si mesmos? Na verdade, em um certo sentido, sim. Ao escolherem desfrutar dos seus prazeres e a si mesmos a participação no céu. Na Ilha da Sardenha, há uma erva semelhante a um bálsamo, que se um homem a comer, morrerá rindo. Tal erva é o prazer. Se alguém se alimenta imoderadamente dela, irá rindo para o inferno. Esaú perdeu a bênção enquanto caçava. Quantos enquanto caçam prazeres mundanos, perdem as bem-aventuranças eternas. Está sendo preparada uma taça de pecado, a qual estragará a alegria do pecador, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espumeja, cheio de mistura.
Dele dá a beber, sorvem-no até a última gota todos os ímpios da terra. Salmo 75:8. Esse vinho é a ira de Deus e está cheio de mistura. O verme mortal e o fogo eterno estão misturados na taça. O Senhor proporcionará o tormento do pecador de acordo com seu prazer, como está escrito: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. E será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Apocalipse 18:7. 6. A falta de negação de si mesmo é lamentável. Devemos lamentar seriamente a falta de negação de si mesmo. Ó autonegação, para onde você foi? Vivemos em uma era de conhecimento, no entanto, poucos sabem como negar a si mesmos. O egoísmo é o pecado dominante do mundo. Isso faz com que os tempos tenham um aspecto negativo, como lemos em 2 Timóteo 3, 1-2. Sobrevirão tempos perigosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Vários processos judiciais podem ser abertos contra o eu. Ele é o inimigo do bem comum, como está escrito: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Tiago 4:1. De onde vem o roubo e o suborno? De onde vem a opressão e a embriaguez? Senão dessas luxúrias egoístas que os homens não conseguem vencer. Quando Lentulus declarou em seu testamento que Tibério César seria o seu herdeiro, César foi tão brutalmente egoísta que enviou homens para matar Lentulus, para que pudesse tomar posse imediatamente dos bens dele. A negação de si mesmo habita em poucos corações. Essa é uma planta santa e exótica que se tornou muito rara. Como é dito em Lucas 18:8, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que não poderia ter sido dito: achará negação de si mesmo na terra? Autonegação. Fez uma peregrinação para muito longe daqui. Quem pode dizer quando ela voltará? 7. Uma persuasão à negação de si mesmo. Agora minha próxima tarefa é persuadir os cristãos à prática desse dever importante do negar a si mesmo. O homem se perdeu no princípio pela autoexaltação e deve se recuperar pela autonegação. A negação de si mesmo é algo justo. Quanto Cristo negou a si mesmo por nós, ele eclipsou a sua glória. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Filipenses 2:7. Que maravilhosa negação de si mesmo Cristo realizou ao deixar o seio do seu Pai e encarnar-se. O fato de Cristo se tornar carne foi algo mais grandioso do que se todos os anjos tivessem se tornado vermes. Cristo negou seu nome e a sua reputação, como lemos em Hebreus 12:2. Ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Hebreus 12:2. Ele renunciou às grandezas e riquezas mundanas. Ele se fez pobre por amor de vocês. 2 Coríntios 8:9. Uma manjedoura foi o seu berço. As teias de aranha foram as suas cortinas. Ele negou a sua própria vida e tornou-se obediente até a morte. Filipenses 2:8. Então é apenas uma questão de justiça que neguemos a nós mesmos por Cristo. A negação de si mesmo é o sinal de um cristão sincero. Hipócritas podem ter grande conhecimento e fazer belos discursos, mas apenas o santo sincero pode negar a si mesmo e colocar sua vida aos pés de Cristo. Essa foi uma marca da sinceridade de Moisés. Ele negou os prazeres da corte no Egito e escolheu a aflição em vez da iniquidade. Hebreus 11:25. Li sobre um homem santo que foi tentado uma vez por Satanás, que disse a ele: por que você se esforça tanto? O que você faz além de mim? Você não é bêbado, nem adúltero? Eu também não sou. Você vigia? Eu nunca durmo. Você jejuma? Eu nunca como.
O que você faz além de mim? Então o bom homem respondeu: Eu lhe direi, Satanás, eu me dedico à oração e mais ainda, eu nego a mim mesmo. Ao que o diabo replicou: Então você vai além de mim, pois eu me exalto. E assim o tentador desapareceu. Que ensino poderoso, irmão! Esse ensino está edificando a sua vida? Deixe o seu comentário aí se esse ensino está edificando a sua vida. E eu deixo, querido irmão, a seguinte pergunta para você. Se o diabo tivesse uma conversa dessa com você, o que você diria a ele, irmão? Que você se alimenta da palavra de Deus diariamente, que você ora, que você jejuma? Porque, irmão, se nós não nos vestirmos com as armas poderosas que a Bíblia nos ensina, nós não podemos vencer o maligno, irmão. Porque quando a gente se enche das coisas de Deus, o Espírito de Deus toma conta do nosso ser, da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida em todos os sentidos. Irmão, eu te digo, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Se há, irmão, algum campo da tua área, da tua vida, que o diabo esteja agindo nesse sentido, pois ele está com a espada na mão, aí, e você, irmão, você só vai vencê-lo com as armas poderosas que a palavra de Deus nos ensina. Oração, leitura da Bíblia, meditação na palavra, não é só leitura, é meditar na palavra. A palavra é como um espelho. A gente se olha naquele espelho e a gente pergunta à nossa alma: aonde é que você está aqui? O que você precisa melhorar? E você precisa se esforçar para melhorar e pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus, irmão, porque sozinhos a gente não consegue vencer a carne nem o maligno. Então, irmão, eu espero que você tenha em mente que Satanás, ele tem poder. Satanás, ele, nos Salmos, é chamado como violento. Ele não é mais poderoso do que Deus, nem do que Jesus. Mas ele tem poder, ele conhece a Bíblia toda. Satanás, irmão, ele tentou Jesus em jejum, 40 dias no deserto. Satanás tentou Jesus, irmão, o Filho de Deus, imaculado e santo. Agora você imagina a gente, irmão, que herdamos a velha herança de Adão. Irmão, não brinca de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. E Deus não brinca de ser Deus. Se veste com as armas poderosas da palavra de Deus, porque o nosso general é Jesus Cristo. E ele já destronou Satanás e seus demônios lá na cruz. Quando ele disse, tetelestai, está consumado, está terminantemente terminado. Ele já fez todo o trabalho na cruz. E Satanás não quer que saibamos disso. Ele obscurece a cruz para que as criaturas são criaturas, porque até você reconhecer Jesus como o seu salvador da sua vida, você não pode ser filho de Deus, irmão. Você não é filho de Deus, não se engane. Você só é filho de Deus quando você reconhece o nosso Senhor Jesus Cristo, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você larga os pecados e você nasce de novo. Antes disso, você é filho do maligno, porque a Bíblia diz que aquele que vive no pecado é filho do diabo, que pecou desde o início. Então, irmão, se você quer deixar de ser filho do diabo, irmão, para ser filho de Deus, do Criador do mundo, do dono das nações, do Criador do céu, das estrelas, das flores, das borboletas, dos animais, do mar. Irmão, Deus, 75% do planeta é feito de água. E a Bíblia diz que Deus, ele sustenta os oceanos. Aonde a onda bate e ali ela fica, ela não ultrapassa, é Deus que sustenta os oceanos. Imagina, Deus sustenta os oceanos numa terra que é feita de 75% de água. Aquela água poderia vazar e inundar tudo. Mas Deus sustenta os oceanos, irmão. Deus tem o controle de todas as coisas. Satanás, ele não toca num fio de cabelo dos ungidos do Senhor. Então, irmão, se você quiser se juntar ao Rei da Glória, Senhor Jesus, que vive, está vivo, está às portas, está voltando, fazer parte desse reino, ser um soldado, uma soldada do Senhor, de orelha furada, como Davi era, e proclamar a palavra de Deus e ganhar almas para Jesus, venha, irmão, venha ser chamado de filho,
Deixe de ser criatura do diabo, filho do diabo, e venha a ser filho do Rei da glória, do Senhor dos senhores. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco e que Deus nos dê a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque sem ela, irmão, nós não somos nada. Nós somos apenas pó e cinza, e ao pó voltaremos. A negação de si mesmo é uma atitude racional. Se o ego é o inimigo, então renunciar a ele é uma questão de sabedoria. Existe uma racionalidade em todos os mandamentos de Deus. Porque ele nos mandaria negar as paixões carnais? Porque elas guerreiam contra as nossas almas. Em Pedro 2,11. Por que ele nos mandaria negar o orgulho? Por causa de sua natureza prejudicial, como lemos em Provérbios 16:18. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Onde o orgulho vai à frente, a destruição segue atrás. Deus não nos pediria para negar nada por ele, exceto aquilo que nos condenaria se o retivéssemos. A negação de si mesmo não nos faz perder. Seremos abundantemente compensados. Está escrito em Mateus 19:29. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Se negarmos nosso nome e reputação por Cristo, Deus nos dará paz interior. Há 100 vezes tanto nesta vida, e Ele nos honrará diante dos anjos. O que essas 100 vezes representam, eu não sou capaz de dizer. Se negarmos nossos bens para preservar nossa consciência, Deus nos dará um reino, conforme está escrito em Lucas 12:32. O que alguém pede ao se desfazer de uma flor, se ganhar uma joia preciosa? Podemos perder tudo o que temos por Cristo. Ainda assim, finalmente não perderemos nada por Ele. 8. Auxílios para renunciar a si mesmo. Para alcançar a renúncia de si mesmo, observe essas regras. Esteja convencido da incomparável excelência de Cristo. Jesus é a quintessência da bondade. Ele é comparado a uma cabeça de ouro devido à sua riqueza. Cântico 5:10. A rosa de Saron devido ao seu perfume. Cânticos 2:1. A uma estrela brilhante da manhã devido à sua beleza. Apocalipse 22:16. Jesus Cristo é tudo o que é bom e encantador. Ele é tudo o que podemos desejar para satisfação ou salvação. Ele é totalmente adequado às nossas necessidades. Ele tem colírio para nos ungir, vestes brancas para nos cobrir e seu sangue para nos curar. Nunca renunciaremos a nós mesmos por Cristo, até vermos glória e beleza nele. Cristo é a soma de tudo que é melhor e mais amável. Ele é melhor do que a vida, os bens ou o céu. Esforce-se para obter um princípio vital de graça. A graça fará o que a carne e o sangue não podem fazer. Um homem pode fazer pela habilidade aquilo que não pode fazer pela força. Algo muito pesado pode ser levantado por roldanas, ainda que não possa ser levantado pela força do braço. A graça ensinará a arte da negação de si mesmo, coisa que não pode ser feita pela força natural. Esforce-se especialmente para obter 3 graças. A. Humildade. Uma pessoa orgulhosa admira a si mesma, portanto não pode negar a si mesma. Uma pessoa humilde coloca a boca no pó. Ela tem pensamentos mais baixos acerca de si mesmo do que as outras pessoas podem ter. Ela renuncia a si mesma. Ela se abre para Deus como a flor se abre ao sol. Ela deseja ter o que Deus deseja para ela. Tal pessoa será o que Deus quer que ela seja. Ela é como cera derretida. Deus pode colocar qualquer carimbo, impressão que Ele quiser sobre ela. A pessoa humilde é a que se nega a si mesma. B. Amor. Quem não se negará por um amigo que ama? Ele se separará de qualquer coisa que tenha. Ele gratificará a quem ama, mesmo que seja para sua própria perda. Aquele cujo coração está inflado de amor por Cristo, deixará tudo por amor a Ele.
Gregório de Nazianzo disse sobre o seu conhecimento ateniense que estava feliz por ter algo de valor para considerar como nada, por amor a Cristo. O amor por Deus devorará o amor próprio. C. Fé. Abraão foi um grande negador de si mesmo. Ele deixou sua parentela e país e se dispôs a viajar para qualquer lugar onde Deus o levasse. De onde veio isso? Foi de sua fé. Hebreus 11:8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Aquele que acredita que Cristo e o céu são seus, o que ele não renunciará por amor a Cristo. Quanto mais forte é a fé de um cristão, mais evidente será a negação de si mesmo. Ore muito para que você seja capacitado a negar a si mesmo. A oração faz com que Deus trabalhe. Salmos 10:17. Faça desta a sua principal petição, um coração inclinado à renúncia de si mesmo. A negação de si mesmo não cresce no solo natural, é fruto do Espírito. Peça a Deus que plante esta flor celestial em sua alma. Diga: Senhor, seja o que for que tu me negues, não me negues que eu negue a mim mesmo. Que eu prefira não ter grandes habilidades, sim, que eu prefira não ter os consolos do Espírito, a não ter a renúncia de mim mesmo. Você pode ir para o céu sem consolo, mas não se pode ir lá sem negar a si mesmo. Graças a Deus, louvado seja o nosso Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Obrigada, Deus, por mais esse ensino, que eu possa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, aplicar esse ensino à minha vida e que esse ensino possa abençoar a vida de outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu voltando, vier dos